Boa tarde. Estamos aqui de novo, né? Mais uma vez com o livro, com o estudo, né, do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mais uma vez explicando que isso não é uma palestra, isso é um estudo que a gente faz semanal, às vezes quinzenal. Depende muito da possibilidade da gente fazer semanal, tá bom? Então estamos aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, hoje com O Cristão e o Mundo, capítulo 102. Vamos lá. Vamos ver o que diz Jesus e o que diz Marcos sobre essa, na carta de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, tudo gradativamente, como é a nossa evolução, como é o nosso caminhar para Deus, como é o nosso caminhar na vida, como é tudo na natureza. Falei no outro estudo que a natureza não dá salto e a evolução também não, e que Deus nos espera de braços abertos, sabendo do tamanho da nossa pequenez, das nossas dificuldades, das nossas possibilidades. Agora a gente tem que fazer por onde também, né? É preciso que a gente corra atrás de uma maneira significante, mas sem apressar, tá? A gente vai errar, é com os erros que a gente aprende também, a gente vai acertar, a gente vai levando tudo assim dessa maneira, de uma maneira gradativa, em tudo na vida. Ninguém chega a lugar nenhum se não for começar de baixo, né? Por exemplo, você não constrói uma casa, se você não fizer o alicerce, ela vai cair. Você não começa a casa da laje, né? Do telhado, você começa a casa do alicerce. Depois parede, depois a cobertura, beleza? E assim é a nossa vida, tá bom? Vamos ver o que o Emmanuel traz pra gente na reflexão dele. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação. A elevação espiritual. Ninguém julgue fácil de um título referente à elevação espiritual. Não. É o que eu acabei de falar. Não é fácil. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Olha aí, favorecendo. Tracinho, merecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Não é verdade? É tudo assim, tudo trabalhado, estudado, no seu tempo certo, né? Você vê que nem as frutas dão, nem o pomar dá fruto o ano todo, tem frutas, tem a época. Tudo começa de baixo, a árvore começa da raiz, da semente, depois raiz, depois tronco, depois folha, depois frutos. Tudo vem na natureza, vem assim. E a gente tem que acostumar com isso, tá bom? Mas vamos nós, nessa vidinha nossa aí, tentando crescer, né? Tentando evoluir, tentando nos tornarmos espiritualizados, né? Pelo menos. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. É o mundo, é o meio. O mundo, às vezes, é um forte adversário, né? Mas não é culpa do mundo, é culpa da gente também, né? Não é verdade? A gente que se deixa levar. Quando um homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração, a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade
para a multidão. Ou seja, quando a gente começa a mudar, a gente começa a se querer evoluir, querer mudar, querer crescer, que a gente passa a ser mais cristão, que a gente passa a ser mais espiritualizado, todo mundo te repara. Tanto é verdade isso, que qualquer coisinha que você faça, você fala, mas você não é expositor, mas você não é pastor, mas você não é o padre, você não é o ajudante de qualquer religião, você não é médium, você não é isso. Então, todo mundo passa a te olhar com outros olhos, tá? Todo mundo quer te cobrar, mas não se cobra, não cobra a si próprio, né? Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos, com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe reclamam espiga das obras celestes. Então, o pobre coitado está só começando, eles já querem que ele já seja espiga, que já seja o fruto. Conserve-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. É assim que acontece, tá? O pessoal começa a lhe cobrar grandes coisas, né? Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir dentro da velha ignorância que lhe é característica. Está procurando crescer dentro daquela ignorância, porque a gente ainda leva com a gente, mesmo a gente estando num caminho melhor, mas a gente ainda tem as nossos limites, nossa limitação, nós ainda temos problema, nós não somos ainda isso tudo que o pessoal quer exigir da gente, né? Até dentro de casa mesmo, na família. Quantas vezes eu já ouvi, mas você não é expositor espírito, mas você não é médium, mas você não é o passista da casa? Como é que você fala uma coisa dessa? Como é que você faz isso? Não, gente, eu sou, mas eu sou pecador, devedor ainda não cheguei a lugar nenhum. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende levar-se, ele exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar os seus propósitos sublimes e ouvir o mestre primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. É verdade, né? Como eu disse, né? Ninguém constrói uma casa começando do telhado, né? Como eu disse. Tudo vem do alicerce, depois vem as paredes e depois vem a cobertura, o telhado, laje, seja lá o que for. Mas não tem como começar de cima. Assim é a nossa vida, assim é nosso crescimento, assim é a nossa evolução, assim é tudo nesse mundo. Tudo. A árvore mais frondosa que se pode imaginar nasceu de uma sementezinha minúscula. Você pode olhar uma mangueira, por exemplo, um abacateiro, qualquer coisa, começou lá embaixo. Pequenininha, foi crescendo até ficar frondosa. Estou falando só de frutas. Estou falando de uma árvore na floresta, um cedro, ou sei lá o que, um eucalipto. Não estou falando nada disso. Estou falando só do pomar, das frutas, né? Mas tudo é assim, tá? Vamos lá na reflexão. O mal se acostuma com o mal e repudia a luz, por mais tenra que seja. O bem faz nos distanciar das trevas e chama a atenção, pois faz bem quem está no lodo não concebe que um companheiro de vício saia dele. É verdade. Deixa de ser bobo.
Isso aí é bobagem. Eles falam assim com a gente. Vocês tentam. Ah, mas você não vai. A vida não tem graça. Assim a vida não tem graça. A gente tem que viver, a gente tem que curtir a vida. E não é bem isso, né? Tem que curtir a vida. Viver bem não é viver adoidado, né? Viver bem é outra coisa. No entanto, sair do lodo é difícil, pois ele pega e nos liga a ele. Nos liga a ele. Esta saída metafórica está relacionada à nossa reforma íntima, preconizada por Allan Kardec, como seja a bandeira do espiritista verdadeiro. É reforma íntima, reforma por dentro, reforma do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso espírito, né? Do eu espírito, né? Porque eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritos. Essa mensagem de Emmanuel nos dá uma força no tocante à fé, na mudança lenta, gradual, mas constante, que respeitemos nossas limitações, como a dos outros também, sejam espíritas ou não. E isso é muito importante, que a gente respeite as nossas limitações, né? E que nós respeitemos o nosso conhecimento e o conhecimento do próximo, porque ninguém está no mesmo nível evolutivo. Nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo caminho, buscando o mesmo ser supremo, que é Deus. Estamos todos aí atrás de crescimento espiritual, de crescimento cristão, de crescimento na vida e de evolução de uma maneira diferente. Claro, há muitas maneiras. Uns acreditam que vai ser por esse caminho, outros acreditam que vai ser por esse caminho, outros acreditam que vai ser por esse caminho. No final, todos se juntam, todos se encontram e nós vamos chegar lá, todos nós. Que Jesus nos abençoe muito, nos proteja, nos ampare, nos dê muita luz, né? Muita sabedoria e humildade. Humildade, humildade e humildade. E gratidão por tudo. Nós temos que agradecer sempre, porque a coisa mais bonita que existe nesse mundo é o ar que respiramos e ele é gratuito. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Um beijo no coração de todos. E vamos lá. Vamos dar as mãos, vamos crescer juntos. Forte abraço. Até a próxima, se Deus assim me permitir, Ele vai permitir.